Olá, meu nome é Jonatas, também conhecido como J Batista. Eu recebi um desafio de estar gravando um vídeo falando sobre um versículo, sobre um texto bíblico, tá lendo sobre ele e explicando. E eu escolhi o texto que está lá em Salmos 105, versículos 16 em diante, que fala sobre José. Fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Só até aí. Nesse texto, podemos ver sobre a provisão de Deus para o seu povo, que lá em Gênesis, onde se relata a história de José, em Gênesis 37, fala sobre isso. Para quem ainda não conhece a história de José, leia lá em Gênesis de 37 a 50, que vai conhecer toda a história de José, desde o início até o final. E neste caso em questão, o Senhor Deus mostra que José foi enviado. Foi enviado primeiramente antes do seu povo, para que ele preparasse o caminho. Só que entre essa ida de José para o Egito até o seu sonho ser realizado, passou-se alguns anos. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo com 17 anos. E no versículo 18 diz: cujo pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Quer dizer que, mesmo sendo enviado por Deus antes para o Egito, José precisou passar por uma fase de preparação, porque José não tinha esse preparo. Ele era uma criança, praticamente uma criança. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido responsabilidade alguma. Deus manda ele pro Egito como escravo. E lá, como escravo, ele aprende a trabalhar, a dar valor nas coisas, a administrar, até e durante todo esse tempo que ele está passando por isso, ele está sofrendo. Ele está sofrendo na pele, sofrendo na sua própria carne, porque ele precisava passar por isso. Foi perseguido pela mulher de Potifar, que levou ele à cadeia. Na cadeia ficou preso por muito tempo, lavando o chão, lavando o banheiro, servindo dentro da cadeia. Até que um dia, dois presos tiveram sonhos. E esses sonhos José interpretou. Um deles morreu, que foi a interpretação do sonho. O outro voltou a trabalhar para o rei, para o faraó. Quando Faraó teve seu sonho, José já estava pronto. Já estava pronto para interpretar o sonho do faraó. Ele já tinha passado por todas as dificuldades que foi preciso, por todo o tempo, por todas as coisas que foi preciso para que ele estivesse pronto, preparado para assumir o que estava por vir, que era os sonhos de Deus, que era o que ele havia sonhado lá na sua infância, que levou ele a fazer toda essa trajetória. E quando o copeiro, que era o preso, que lembrou que José interpretou o sonho dele, o faraó mandou buscar José
para interpretar o sonho dele. E através disso José se tornou governador. Abaixo do faraó era ele. Ele se tornou governador, mas para que ele chegasse até lá, ele precisou passar por dificuldades. E da mesma forma, os sonhos que Deus tem para nós, para a nossa vida, da mesma forma, muitas das vezes não estamos prontos para o sonho de Deus, para receber o que Deus tem para nós. E para que possamos chegar até lá, vão passar dificuldades, vão passar problemas, mas esses problemas não são para nos fazer desistir, e sim para nos fazer crescer, nos preparando para o sonho que Deus tem para nós. E desta forma podemos passar a pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre as dificuldades que temos passado, parar de reclamar sobre o que temos passado. Deus sabe o que a gente tem passado. Às vezes a gente só reclama para Deus. A gente vai orar e só reclama: Senhor Deus, mas isso e aquilo está acontecendo na minha vida. Eu sempre fui fiel à tua casa, sempre fui fiel a ti, cumpro os seus mandamentos, sou dizimista, eu oferto, mas isso e aquilo. As pessoas, a começar de mim, a começar em mim, já fiz isso bastante e creio que ainda possa vir a acontecer, porque o homem é falho. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas na verdade não. A gente deixa de ver o que Deus tem feito de bom pra gente, os mínimos detalhes, o dom da vida, a saúde, o emprego, a família, tudo quanto Deus tem feito para conosco de bom, mas a gente só enxerga as coisas ruins, só acha que as dificuldades estão nos prendendo, estão nos atrapalhando, mas esquecemos de ver que são essas dificuldades que nos fazem crescer, para que possamos receber aquilo que Deus tem sonhado para nós. E é isso que eu quero deixar para vocês que estão vendo esse vídeo, que reflitam um pouco mais sobre isso, sobre as dificuldades, sobre os meios entre o momento que Deus tem um sonho para a gente, tem um objetivo para a gente, até o momento em que nós começamos, que nós entramos nesse sonho, nesse objetivo que Deus tem para a gente. Que nem tudo que a gente vê, que acha que é difícil, não é dificuldade, é experiência, é crescimento. É isso que eu quero deixar para vocês, e que vocês possam refletir e analisar um pouco sobre isso. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.